Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iremos ver agora algumas outras propriedades acerca da conectividade em grafos. Veja bem, nós vamos começar definindo o que é a distância geodésica entre dois vértices, denotada por d de UV. A distância geodésica nada mais é que o comprimento do menor caminho entre U e V. Tudo bem? Por que ela é importante? Porque existem várias métricas que podem ser calculadas em um grafo a partir da distância geodésica, como, por exemplo, a excentricidade de um vértice. Então, para motivos de definição matemática, o que vem a ser a excentricidade de um vértice? Nada mais do que a máxima, então a excentricidade de V é a máxima distância geodésica de V para qualquer outro vértice U diferente de V no meu grafo. Tudo bem? A maior distância geodésica, ou seja, é o comprimento do maior menor caminho. Tudo bem? O quão longe eu posso chegar a partir de V andando apenas por caminhos mínimos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, neste grafo, de como a gente pode calcular a distância geodésica dos, na verdade, a excentricidade dos vértices. Começando aqui por V1. Veja, qual que é a maior distância geodésica aqui? É, com certeza, entre V1 e V8. Então, andando pelo caminho mínimo, qual que é a distância geodésica? 1, 2, 3, 4, 5. Note que eu não estou fazendo, eu não estou dando volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu tenho que andar pelo caminho mínimo. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5. É o menor, maior caminho. Então, a excentricidade de V1 é 5. E de V2, pessoal? V2, ó, com um passo, eu chego em V1 e em V3. Então, é óbvio que a maior de distância geodésica é para alguém que está aqui à direita. No caso, vai ser o 8 também, né? 1, 2, 3, 4. Então, distância geodésica é 4. Quem que é a excentricidade do V3? Então, o V3, veja, com um passo eu chego em V2, V4 e V5. Com dois passos eu chego em V1, V7 e V6. Com três passos atinjo o V8. Então, o maior menor caminho tem tamanho 3. E assim sucessivamente. Veja, o V4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3 também. O V5. 1, 1, 2. 1, 2, 3. Então, 3 também. O V6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Começou a aumentar de novo a excentricidade. Vocês estão vendo? O que aconteceu? Quando eu fui chegando perto do centro do grafo, a excentricidade diminuiu. Quando eu fui chegando nas regiões periféricas do grafo, a excentricidade aumenta. Então, ó, o V7 aqui, ó. Então, fica claro que, ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? O V8. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora que eu tenho as excentricidades de cada vértice, eu posso notar claramente a seguinte propriedade: vértices centrais possuem baixa excentricidade, vértices periféricos possuem alta excentricidade. E de posse dessa rotulação, nós podemos calcular o raio de um grafo. A definição matemática é o raio de um grafo nada mais é do que a mínima excentricidade dos vértices. Então, qual é o vértice de menor excentricidade? No caso, é 3. Então, o raio desse grafo aqui é 3. Por outro lado, nós podemos calcular o diâmetro de um grafo. O diâmetro do grafo é a máxima excentricidade. No caso aqui, o maior valor de excentricidade é 5. Então, o diâmetro desse grafo aqui é 5. Tudo bem, pessoal? E o diâmetro de um grafo é uma boa medida de espalhamento.
do meu grafo. Quanto menor for o diâmetro, mais concentrado é o meu grafo. E quanto maior for o diâmetro, mais espalhado ele é. Tudo bem? Por exemplo, o pessoal costuma testar aquela teoria de 6 graus de separação, calculando o diâmetro aí de redes sociais, né? E o pessoal nota que, de fato, na grande maioria dos casos, não passa de 6, né? Aquela, o diâmetro dessas redes sociais, né? Fica até abaixo de 6, né? O que corrobora essa hipótese daquela teoria dos 6 graus de separação. Muito bem. Existe um teorema, o qual a prova nós iremos omitir aqui, tá? Mas esse teorema, ele é bastante interessante, porque ele fala o seguinte, pessoal, para dado um grafo G qualquer, um grafo G arbitrário, vale essa desigualdade aqui, ó. O diâmetro do meu grafo, ele é sempre maior ou igual que o raio e menor ou igual que 2 vezes o raio. Interessante, né, pessoal? Porque isso aqui nos remete à geometria lá, quando a gente tem um círculo, né? Círculo, o diâmetro é exatamente 2 vezes o raio. Aqui no grafo, a gente pode mostrar que no pior caso, o diâmetro é igual ao raio e, quer dizer, no melhor caso, o diâmetro é igual ao raio, no pior caso, ele é 2 vezes o raio. Tudo bem? A ideia da prova ela é um pouco complicada, mas dá para se ter uma noção intuitiva, observando os dois casos extremos, pessoal. Então, qual que é o tipo de grafo mais compacto que existe? No sentido de que as excentricidades dos vértices são sempre as menores possíveis, iguais a 1. É o grafo KN, né? Se você pegar o grafo completo, pessoal, o grafo KN, todo vértice tem excentricidade 1, porque eu posso ir direto com um passo de um vértice para qualquer outro. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Como a excentricidade de todo vértice é igual a 1, o raio é igual ao diâmetro. No caso, no outro extremo, a gente tem o grafo caminho, né? P de N, que vem de path. O path é o caminho, de tamanho N. É aquele grafo assim, ó. Caminho, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o P5. O P5 é o grafo caminho de 5 vértices. Esse é o grafo mais profundo que tem. Então, a ideia é que nesses casos aqui, a gente consegue verificar que exatamente a excentricidade dos vértices da borda é sempre quanto? 1, 2, 3, 4. Aqui é 4, que é como se fosse n-1, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Na verdade, o grafo caminho, pessoal, ele é o mais profundo que tem. Então, é onde a gente consegue chegar que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, não vou provar esse teorema aqui, mas só vou dar essa ideia, né? Que se você olhar para esses dois casos extremos aqui, você consegue ter uma intuição do porquê isso aqui é verdade. Muito bem, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado aí e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até mais.